Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5, vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Só até aí. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite. Precisamos ouvir a tua voz. Precisamos do poder que há na tua palavra. Que ela nos transforme, que ela nos edifique, que ela nos exorte, nos console, nos fortaleça, nos mude, Senhor. E isso só é possível se ela vier da tua boca. Então, ó Deus, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Não deixe que eu atrapalhe, de forma alguma eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Como os irmãos devem saber, a Bíblia ela é uma coleção de livros. 66 livros divididos em 2 testamentos. O Antigo Testamento, o Novo Testamento. Mas esses 66 livros, nesses 2 agrupamentos de Antigo e Velho Testamento, eles tratam de um único assunto: a relação do ser humano com Deus, da sua queda, da sua restauração em Cristo. Mas, em resumo, é esse relacionamento do ser humano com Deus. Ela vem ao nosso encontro, a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro onde nós estamos, para apresentar para nós a causa dos problemas que nós vivemos. Ela traz respostas para nós entendermos o contexto onde nós estamos vivendo. Olhamos ao nosso redor e vemos tantas coisas e nos perguntamos: por quê? E a Bíblia traz essa resposta, não somente para nos apresentar a causa dos nossos problemas, mas também para apresentar a maneira, a única maneira de nós sermos livres desse problema. Os 2 testamentos falam exatamente do mesmo assunto, só que eles falam isso de formas diferentes. No Antigo Testamento, ele vai falar dessa solução, desse problema e dessa solução, vai falar por meio de tipos, vai falar por meio de profecias, vai falar desse assunto olhando para o futuro, por meio de sombras, de coisas que ainda virão. É dessa maneira que o Antigo Testamento trata do mesmo assunto. O Novo Testamento ele já vai tratar
da realidade propriamente dita. Ele não vai tratar mais de sombras, ele vai nos descrever, nos desvendar as profecias, os tipos e as sombras que estavam no Antigo Testamento. Mas eles estão falando do mesmo assunto. O Novo Testamento vai falar da substância que gera a sombra. Vai nos dar a realidade que nós tínhamos apenas uma ideia. Olhando unicamente pelo Antigo Testamento, nós tínhamos um panorama mais ou menos turvo, e o Novo Testamento vai trazer clareza. Mas o mesmo princípio opera nos dois testamentos, tanto no Antigo quanto no Novo. Qual é esse princípio? Que a salvação se dá apenas pela fé. Isso está presente nos dois testamentos. Tanto Paulo como Abraão foram salvos pela fé. Não há que se falar em salvação por obras, nem mesmo no Antigo Testamento. Não há de se falar de salvação pela lei, nem mesmo no Antigo Testamento. A Bíblia, ela tem uma uniformidade nesse assunto. Somente a fé é o meio pelo qual o ser humano pode conhecer a Deus. Somente a fé é o meio do ser humano ser salvo e liberto da situação que ele se encontra. E que situação é essa? Prisioneiro do pecado, do diabo e da morte. Então, a história de Naamã, ela é uma bela ilustração de todas essas verdades que eu acabei de falar. E nós vamos olhar, então, para essa história de Naamã e vamos olhar parte a parte para tentar entender e olhar aqui no Antigo Testamento, nessa narrativa na história de um general, a presença do Evangelho de Cristo. Primeiro ponto que nós entendemos, que nós visualizamos aqui nessa narrativa, está no verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Então, o primeiro princípio que eu queria conversar com você nessa noite é que o pecado, ele estraga a vida. Naamã é descrito com muitos elogios aqui. Muitas virtudes de Naamã são trazidas aqui. Ele é um grande homem, um grande comandante, um grande vencedor, foi abençoado pelo Senhor para ter vitória. Ele é um homem de guerra, mas o versículo, toda essa descrição dele termina com um porém. Porém, leproso. Somente nessa frase, nós temos então tudo o que a Bíblia diz a respeito do pecado. Porque a lepra aqui, ela funciona como uma figura para o pecado. A figura da enfermidade do pecado que alcança todos os seres humanos. Ou seja, mesmo diante de todas as conquistas, mesmo diante de todas as virtudes que Naamã podia apresentar, mesmo você olhando para ele, enxergando nele um homem vencedor, havia um porém. Ele tinha lepra. E isso faz parte da sua biografia, isso faz parte da descrição de quem ele é. Não importa quantas coisas boas tenham sido ditas de Naamã, no final, porém, ele tinha lepra, sofria de lepra. Com o mundo, irmãos, é a mesma coisa. Quando olhamos para o mundo, nós vemos muitas virtudes e muita beleza no mundo. O mundo tem muitas coisas boas. Há muitas coisas que nos trazem alegria nesse mundo. Nós temos muitas razões para nos alegrar nesse mundo. Mas, da mesma forma que a descrição de Naamã termina com o porém, a descrição desse mundo, as alegrias que há nesse mundo, também tem um porém. Elas estão manchadas pelo pecado. Toda a potência de bondade que há no mundo, toda a disposição que há, toda a capacidade que há no mundo para o bem, ela é manchada pelo pecado. Nós olhamos, então, para todo o desenvolvimento tecnológico e científico, por exemplo, a capacidade criativa que o ser humano tem. Eu me pego em casa, às vezes, pensando em como o ser humano para um dia. Eu fico imaginando
algo que hoje é tão corriqueiro para nós, você conseguir filmar uma cena e depois chegar em casa e ver isso de novo acontecendo. Eu fico imaginando o cara que estava sentado em casa, assim, eu queria inventar uma coisa que pudesse gravar as coisas para eu ver depois. Que tipo de gente é essa? Né? Que acorda de manhã e pensa, eu queria inventar uma coisa. E a gente vai olhando para as coisas que a gente tem nesse mundo, para o desenvolvimento tecnológico, e a gente vê uma grande capacidade que o ser humano tem de criar coisas boas. Eu vejo muitos filmes de outros... Eu gosto de ver filmes de batalhas campais, né? Filmes da era medieval ou que são inspirados em eras medievais. Então, são aquelas batalhas onde o rei ele tinha que ter muita coragem para convocar a guerra, né? Porque ele era o primeiro. Então, você olha lá aquela frente, aquele monte de cavalo, aquele monte de gente com espada, lança na mão, e os caras iam correndo e se embolavam um no outro. Tinha que ter coragem. Eu não sei se o Putin tinha convocado guerra naquela época, não, porque convocar guerra e ficar no escritório é fácil, né? Mas eu olho para aquelas batalhas, mas eu também me pego pensando quantos dias aqueles homens ficavam sem tomar banho. Ou onde eles faziam as necessidades deles. Gente, eu não consigo me imaginar vivendo naquela época, porque é bom tomar um banho quentinho, né? É bom você deitar na sua cama e jogar um edredom por cima. E eu estou falando de coisas simples, coisas que foram criadas pelos seres humanos, que são boas. Então existe uma potência no ser humano, por causa da sua semelhança com Deus, de criar coisas boas. Então você pensa no desenvolvimento tecnológico, mas você quando olha para como esse desenvolvimento tecnológico é aplicado, você enxerga o pecado. Porque os homens faziam guerras com espadas e desenvolveram a tecnologia e hoje tem bombas atômicas, mas as guerras não pararam. A tecnologia evoluiu, mas o ser humano continua o mesmo. Ele continua com as mesmas mazelas, com as mesmas marcas, e o pecado continua manchando tudo que o ser humano faz. A internet é algo maravilhoso. Você conseguir acessar informações, você conseguir aprender coisas, fazer cursos. Eu aprendi muita coisa, eu aprendi a dar nó em gravata na internet. Botei lá no YouTube como dar nó em gravata. E aprendi a dar nó em gravata lá. E você aprende outras coisas. Mas você aprende um monte de coisa ruim também. Então, tudo que o ser humano cria, todo desenvolvimento que o ser humano consegue trazer, continua servindo para a morte. Ou não traz vida. Pensa, por exemplo, eu tenho uma amiga que foi fazer faculdade de agronomia, porque o sonho dela era conseguir trazer soluções para que não houvesse fome no mundo. Ela queria trabalhar e se envolver em projetos que fossem acabar com a fome. E quando ela entrou na faculdade, ela descobriu que hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, já é produzida comida para alimentar 6 vezes a população do mundo. Não falta comida no mundo. Mas tem gente morrendo de fome. Por quê? Por causa do pecado. Por causa da maldade do ser humano. Então não importa o quanto se desenvolva, não importa o quanto a tecnologia avance, é só olhar ao nosso redor para ficar nítido que há algo errado. Olhando para a nossa sociedade, você olha e identifica, e você não precisa ser cristão, qualquer pessoa pode olhar para o mundo ao seu redor e perceber que tem algo errado com o mundo. E quando a gente vai falar da vida particular, também é assim. Adão e Eva foram criados completamente íntegros. Eles foram inseridos num mundo perfeito, em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia. Eles não tinham nenhum tipo de carência, eles tinham uma vida plena, nenhuma necessidade. Mas então, eles dão ouvidos à serpente e fazem a única coisa que Deus disse para eles não fazerem. Deus tinha dado o mundo inteiro para eles e exigiu uma árvore. E eles ignoraram o mundo inteiro e comeram da árvore. E por conta disso, e a partir daí, tudo foi estragado, inclusive na vida pessoal.
Por mais vitoriosa que uma pessoa seja nesse mundo, sempre há uma falta, sempre há um porém. Como tinha esse porém na vida de Naamã, porém leproso. Não importa o quanto os homens e as mulheres trabalhem, se desenvolvam, cresçam nesse mundo, não importa o quanto conquistem, sempre há uma ausência, sempre há uma falta, não tem uma felicidade completa e perfeita nessa vida, não tem uma paz completa e perfeita nessa vida, sempre tem algo a mais, sempre tem algo mais a conquistar. Homens que conquistaram grandes coisas em suas vidas profissionais, por exemplo, negligenciaram a sua família e vivem grandes dramas familiares por causa disso. Foram muito bem-sucedidos de um lado e fracassaram vergonhosamente de outro. Pessoas com mentes iluminadas, com intelecto surpreendente, sucumbem diante de uma enfermidade incapacitante. Se pensa, por exemplo, Stephen Hawking, um dos maiores físicos que nós tivemos na humanidade, foi completamente consumido por uma enfermidade, a ponto de ficar quase incomunicável. Isso é um intelecto aprisionado num corpo que estava com disfunção. Basta olhar para as biografias de grandes homens e de mulheres em qualquer área, que você vai encontrar grandes faltas. Desde cientistas até atores. Pessoas que foram brilhantes nas suas áreas de atuação, mas quando você vai olhar a sua biografia, você vai encontrar ali uma mazela, um vício, uma dor, uma enfermidade. Nunca é algo completo. Por quê? Porque o pecado estraga a vida. Tudo que essas pessoas conquistaram, tudo que elas produziram, tem a mancha, tem a marca do pecado. Você pode fazer uma bela descrição dessas pessoas, mas no final você vai dizer, porém, sofria de lepra. E essa lepra, o pecado, ela não faz acepção de pessoas. Não importa quem nós somos ou o que nós somos, o pecado é um problema universal. Todos nós somos afetados por ele, seja de maneira individual, seja de maneira coletiva, como sociedade, todos sofrem por causa do pecado. Então esse é o primeiro ponto que eu destaco desse texto. A Bíblia afirma que o real problema da vida humana é o pecado. Se você vê alguma disfunção, algum desequilíbrio, seja na vida pessoal, seja no conjunto da sociedade, isso é causado por causa do pecado. O segundo ponto que eu queria destacar é que o homem, em seu maior e melhor estado, ele não consegue resolver esse problema. Vejam o que acontece. O rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel quando ouve a jovem serva dizer que tem um homem lá em Israel que poderia resolver o problema de Naamã. Então você pensa o seguinte, o quanto Naamã, com seus recursos, com seu poder, com sua influência, o quanto Naamã já não tinha tentado se curar da lepra. Pense também em quanto o rei da Síria, que tinha nele alguém próximo, um grande general que lhe trazia grandes vantagens, grandes vitórias, imagine o quanto o rei da Síria também não queria e não tinha batalhado e esgotado os seus recursos para curar a lepra de Naamã, mas também não conseguiu. Então quando a serva diz que tem um homem lá em Israel, o que ele faz? De rei para rei, de rei para rei, eu vou mandar uma carta, verso 5, vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel, de rei para rei, vamos resolver isso. E ele manda uma carta para o rei de Israel, dizendo, ó, quando ele chegar aí, você cura a lepra dele, tá? E qual é a reação do rei de Israel? Verso 7. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse, por acaso sou Deus? Ele para e diz, o que eu vou fazer? Que recursos eu tenho?
Então percebam, o rei da Síria, o próprio Naamã, o rei da Síria, o rei de Israel, olham para o problema, olham para a lepra de Naamã e dizem: e aí? O que eu posso fazer em relação a isso? Nada. Não tem potência, não tem poder, eles não conseguem, eles não têm essa capacidade. A grande verdade é que eles não faziam ideia de como curar Naamã. Nenhum dos seus recursos, nenhum dos seus médicos, nenhum dos seus sábios tinha resposta. Esse também é o resumo da trajetória da humanidade. Porque a humanidade olha para a situação do mundo e sabe que tem algo errado. Todo mundo olha para a sociedade e encontra nela algo que precisa ser resolvido. Enxerga problemas na nossa vida em sociedade e propõe. Mas todas as tentativas que a humanidade tem para solucionar o problema que ela enxerga, falham vergonhosamente. Ao longo da história, todas as ideologias desse mundo, todas as tentativas de construir uma teoria ou uma solução para os problemas desse mundo, sejam elas de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, não importa da direção que você imagine, todas as ideologias desse mundo fracassam vergonhosamente na hora de solucionar o problema. Todas elas falharam e todas elas vão falhar, porque elas não entendem qual é a causa. E a causa é o pecado. E se nós não temos um diagnóstico correto, nós não conseguimos encontrar um tratamento correto. Por isso que o primeiro passo para a cura é o diagnóstico correto. Então todas as ideologias fracassam em tratar o problema do pecado humano. O rei da Síria não tinha recursos. O rei de Israel também não tinha recursos. O ser humano não entende. O ser humano ele está desnorteado e a lepra permanece. O homem continua doente, ele continua aflito, continua infeliz, incompleto, na busca incessante por algo que está fora do seu alcance e fora da sua possibilidade. Sempre tem um eterno e se? E se nós fizéssemos tal coisa? E se nós inventássemos tal coisa? E se nós revolucionássemos tal coisa? E se nós destruíssemos tal coisa? E se nós derrubássemos tal coisa? É sempre um eterno e se, e se, e se. E assim caminha a humanidade desde sempre. Você olha para a história da humanidade e você vai ver os homens buscando mudar, revolucionar os problemas da sociedade, cada hora com uma solução diferente. Mas todos fracassaram e todos sempre vão fracassar. Então esse é o segundo ponto. O ser humano, não importa o seu poder, não importa o tamanho que ele tenha dentro da sociedade, não importa a inteligência, o intelecto, a capacidade que ele tenha de construir ou de destruir algo, ele não tem como solucionar o problema do pecado. Qual o terceiro ponto, então? Se o ser humano não tem essa capacidade, o terceiro ponto que nós encontramos nesse texto é que o ser humano ignora o único meio de lidar com esse problema. Nós temos aqui uma serva que estava lá sem nem ter o seu nome mencionado, uma serva que o rei não conhecia, o rei de Israel não conhecia, Naamã não conhecia, e quando ela apresenta, ela diz: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. A solução estava ali em Eliseu o tempo todo. Mas nem o rei da Síria, nem o rei de Israel tinham conhecimento dele. Quando eles se deparam com um problema, eles não sabem para onde ir, eles não sabem que solução encontrar, mas a solução estava ali, presente, em Eliseu. E quem dá essa resposta é a serva, que não tem nem mesmo o seu nome mencionado.
Grandes homens estão debruçados sobre a questão, 2 reis e um grande general. Mas quem tinha o conhecimento era uma pequena serva que tinha sido capturada. Temos aí novamente um retrato do mundo. Irmãos, eu e você não estaríamos aqui se não houvesse uma solução para o problema do pecado. Eu não estaria aqui pregando se não tivesse uma solução para o problema do pecado. É para isso que eu estou aqui, é para isso que a igreja está aqui. Está aqui para anunciar a única solução absolutamente certa e segura para o problema que corrói a sociedade. Nós estamos aqui porque nós sabemos qual é a solução, mas o mundo não dá atenção para isso. O mundo não dá a devida importância para isso. Num certo sentido, toda a mensagem bíblica, o conteúdo geral da salvação cristã e do que ela tem para nos dizer, está resumido nessa pequena serva, nessa pequena menina que estava capturada na casa da mulher de Naamã. Em meio a grandes homens, em meio a grandes questões, era essa pequenina que tinha a resposta. Era essa serva que tinha a solução. Em meio a grandes impérios, como o Egito, como Babilônia, como Síria, Assíria, quem tinha a solução era essa pequena nação chamada Israel. Essa pequena faixa de terra da Palestina. Deus age assim. Deus tem esse padrão de agir. Pensa bem, quando o faraó está em desespero por causa de um pesadelo que ele tem, e ele recorre aos seus sábios, ele recorre às pessoas, e ninguém consegue tirar a angústia do pesadelo que ele teve, ninguém sabia dar a solução para ele. Quem é que vai levar a solução? Um homem que estava preso, lá nas masmorras do faraó, José. Deus pega o mais improvável e traz com a resposta que era necessária no momento. Pense então num campo de batalha. Pense numa guerra instalada, onde tem um exército de um lado, um exército do outro lado, tem um rei de cada lado e um gigante no meio gritando: se vocês me vencerem, acaba a guerra. E de onde vem a solução? Vem de um pequeno pastor que chega ao campo de batalha para levar queijos para os seus irmãos. Deus age dessa forma. O ápice dessa forma de Deus agir está na figura do próprio Cristo. As pessoas esperavam um Messias imponente, esperavam um Messias conquistador, esperavam aquele que viria para tirar o domínio romano de cima de Judá, em cima dos judeus. Mas o Messias, o Salvador, ele não nasceu nem em Jerusalém, ele nasceu em Belém. E ele não nasceu em Belém num quarto, numa hospedaria, porque eles não conseguiram lugar na hospedaria. O Salvador, além de não nascer em Jerusalém, nascer em Belém, ele teve que nascer numa manjedoura, no meio de animais. Um bebezinho desvalido é a resposta que Deus dá. Mesmo depois que ele inicia o seu ministério, mesmo depois que Jesus começa o seu ministério público, ainda se refere a ele como esse sujeito, o carpinteiro. Quem é ele? Que anda com prostitutas e pecadores, que anda com gente sem importância, pior, que anda com os marginalizados da sua época. Quem é esse? Ainda no meio do seu ministério, Jesus é completamente subestimado. Mas Deus age assim. E o maior momento que subestimaram Jesus é quando ele estava na cruz, pregado na cruz.
Eles olham para ele e dizem: é esse o seu Salvador? Desce da cruz então. Confiou em Deus que ele venha te salvar. E desdém do Salvador. O próprio Cristo é comparado aqui a essa pequena serva que estava na casa de Naamã, que tinha a solução, e Cristo era a solução. Olhe para a igreja no seu princípio. A igreja era formada por homens comuns, trabalhadores, pescadores. Quem deu importância para essa igreja nascente? Hoje, ainda hoje, para o mundo a igreja é um lugar de gente ignorante, supersticiosa. E esse pensamento, infelizmente, entrou até mesmo na mente de alguns cristãos, que por concordarem ou por terem o desejo de provar o contrário, hoje uma parcela da igreja quer buscar reconhecimento, importância, porque não está satisfeito em ser aqueles que Deus mandou que eles sejam. E acha que a igreja precisa ocupar lugares de importância, de relevância na sociedade, porque meio que introjetaram esse discurso de que nós somos ignorantes e supersticiosos. Então, numa resposta mundana, buscam o poder desse mundo, buscam importância desse mundo, para talvez curar esse sentimento de ser pequeno. Mas o nosso Senhor também foi considerado pequeno quando andou nessa terra. Nós somos pequenos. Nós somos como a pequena serva que estava na casa da mulher de Naamã. Por quê? Porque nós não temos a resposta. Nós não somos a resposta. Nós sabemos quem é a resposta. Nós temos a informação de quem é a solução. Nós somos pequenos, sim, mas nós guardamos um grande tesouro, uma informação preciosíssima. Nós sabemos quem tem a solução para todos os problemas da humanidade. Deus confiou à sua igreja a informação de quem tem a solução para os problemas desse mundo. Irmãos, todos os problemas desse mundo são causados pelo pecado. E o único que nos livra do domínio do pecado é o Senhor Jesus. Ele veio a essa terra com esse propósito. Ele caminhou nesse mundo e viveu uma vida santa para, no fim, receber sobre si o castigo que era meu e seu. Se o mundo se arrepende dos seus pecados, se o mundo der ouvidos à igreja de Cristo e se arrepender dos seus pecados, nós teremos transformação nesse mundo. Nós sabemos que isso não vai acontecer com todos, mas certa vez o bispo Walter falou de pequenos exemplos de como se transforma a sociedade por meio da pregação do Evangelho. Um homem que se embriagava e batia na sua família, quando se converte, ele abandona o vício por causa de Cristo, pelo poder do Evangelho, pelo poder de Cristo, e deixa de ser violento com a sua família, e aquela criança que estava nessa casa não vai mais reproduzir esse abuso, essa violência. Então, nós, como igreja, devemos valorizar o lugar que Deus nos deu de proclamadores da verdade, como essa jovem, estando na casa da mulher de Naamã, ela foi instrumento de Deus para que a cura da lepra de Naamã fosse alcançada. Nós estamos nesse mundo, nós fomos colocados nesse mundo, nós fomos chamados a esse mundo para sermos pequenos, sim, mas apontarmos para aquele que é grande, apontarmos para aquele que tem a solução, e podemos dizer que
a solução para o mal desse mundo está no fato de nós nos arrependermos dos nossos pecados, de nós confiarmos na salvação que foi conquistada por Cristo na cruz e alcançarmos a vida eterna em Deus. Irmãos, esse mundo não vai ser perfeito. Nós não recebemos essa promessa. O Senhor Jesus não nos disse isso, pelo contrário, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Mas o nosso trabalho, a nossa tarefa não é medir até onde o Evangelho pode ir. Nós temos que proclamar esse Evangelho. Nós temos que anunciar esse Evangelho para todos aqueles que se aproximam de nós e apresentar a solução para os problemas que estão corroendo a vida das pessoas, tirando a sua completude, tirando a sua alegria, tirando a sua felicidade, trazendo essa ansiedade, essa insatisfação eternas que estão no coração do homem. Essa insatisfação só vai acabar, essa ansiedade só vai terminar quando o homem e a mulher entregarem a sua vida ao Senhor Jesus, confessarem os seus pecados, se arrependerem dos seus pecados e confiarem na obra de Cristo. É isso, meus irmãos. É esse o nosso chamado. É esse o lugar que Deus nos colocou. Não vamos trocar o lugar que Deus nos deu, porque Ele usou José, Ele usou Davi, Ele usou o bebê da manjedoura, e Ele usa a sua igreja. Não precisamos ser grandes, não fomos chamados para sermos poderosos, não fomos chamados para governar, nós fomos chamados para apontar, para anunciar para o Rei, apontar para o Rei, anunciar o verdadeiro Rei, anunciar o Salvador, anunciar a obra da cruz. Aí sim, nós estaremos fazendo a vontade de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia desse mundo, Senhor, que não dá ouvidos à Tua palavra, que busca em outros lugares a solução para a sua lepra, que tenta criar com as suas próprias mãos roupas de folhas, quando o Senhor tem roupas de peles para dar para nós, que tenta criar soluções e faz revoluções e faz guerras, tudo com o pretexto de solucionar o problema que olha ao redor e identifica. Mas, ó Deus, nós sabemos que não temos essa potência. Porque se tivéssemos essa potência, o Senhor não precisaria ter enviado o seu Filho para morrer em nosso lugar. Foi necessário que Ele viesse. Era a única maneira. É o único caminho. É a única solução para o problema que carregamos dentro de nós, para o mal que carregamos, cada um dentro do seu próprio coração. Ó Deus, toda a maldade do mundo, ó Pai, nós reconhecemos que é a soma de bilhões de corações pecadores e que criam todo esse caos, que criam toda essa dor, todo esse sofrimento, toda essa morte que há nesse mundo. Mas obrigado, Senhor, porque da manjedoura lá em Belém começou a caminhar nessa terra aquele que é a solução para o nosso mal,
aquele que tem o poder, aquele que tem sim, ele sim, a capacidade. Porque ele andou nessa terra, Senhor, e fez o que nós somos incapazes de fazer. Ele obedeceu. Ele cumpriu. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por causa da sua morte, por causa do sangue que ele derramou e por causa da sua ressurreição, nós estamos aqui nessa noite, Senhor. E nós somos a embaixada que o Senhor coloca nesse mundo. Nós somos a embaixada do céu. Aleluia. Que foi instalada nesse mundo com a resposta, com a solução. Então, ó Deus, primeiro eu quero pedir perdão se nós estamos retendo essa informação, se nós estamos escondendo do mundo qual é a solução para os males dele, se nós estamos guardando para nós. Perdoa-nos, porque nós devemos fazer como a serva e dizer: ah, se o mundo se rendesse àquele que tem a cura, ah, se o mundo desse ouvidos ao Messias, ao Salvador, a Jesus. Ajuda-nos a proclamar, Senhor. Ajuda-nos a anunciar essa verdade, porque o mundo tem sim lepra. Os homens e mulheres têm sim pecado, mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa noite. Ó Deus, que a tua palavra permaneça no nosso coração, que nós sejamos transformados por ela e sejamos motivados a anunciar a salvação que está em Cristo. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos em paz, leva-nos para os nossos lares, abençoa a nossa comunhão agora quando estivermos na cantina, que as nossas conversas, que a nossa comunhão, que a nossa interação glorifique o teu nome, Senhor, porque é isso que queremos fazer em tudo, não somente quando estamos reunidos aqui. Nós queremos que a nossa vida seja um culto a Ti, que as nossas conversas, que os nossos relacionamentos, que o nosso trabalho amanhã, que toda a nossa vida, Senhor, seja um culto a Ti. Então abençoa-nos, guarda-nos, protege-nos. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.